Youtuber Ezequiel Gomes. Eu sou o Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus. E hoje nós vamos fazer um vídeo especial aqui no canal, dentro da minha série, inclusive, contando um pouco a minha trajetória, a minha história. E hoje nós vamos falar sobre o canal Vem Senhor Jesus em um dia muito especial, que é o dia 16 de dezembro de 2024, data em que, oficialmente, o canal Vem Senhor Jesus atinge 50 mil inscritos. Parabéns, parabéns não para mim, mas parabéns para vocês que são inscritos aqui nesse canal, porque vocês de fato são guerreiros, né? E guerreiras. O pessoal aqui da minha comunidade é um pessoal muito interessante. Esses dias, inclusive, eu estava conversando com um amigo meu, e a gente estava comentando sobre isso, né? Como que o meu canal, assim, ele tem uma diversidade de tipos de pessoas diferentes, assim, muito variada, né? Então, o meu canal, ele é seguido por administradores da igreja, pastores da igreja, anciãos da igreja, e etc e tal. E também, né, por pessoas não adventistas, por membros da igreja adventista de diversos locais e de diversas formações diferentes, né, pessoas mais cultas, pessoas mais simples, pessoas mais jovens, pessoas mais velhas. De fato, a diversidade humana que existe aqui no canal é bastante grande e eu fico muito honrado com a presença de todos vocês, inclusive dos críticos, né? Não duvido que entre 50 mil inscritos aí tenha uma parcela de pessoas que segue o canal só para ficar de olho nos updates aí, de um ponto de vista crítico, né? Tanto ao Adventismo do Sétimo Dia, quanto ao Ezequiel Gomes como pessoa. Seja como for, eu agradeço a todos e tudo mais. Eu nunca poderia esperar que esse canal viesse a atingir 50 mil inscritos, tá? Inclusive, as métricas do canal não são coisas assim muito importantes para mim, mas vamos contar um pouco a história, né, desse ministério, desse chamado, como que ele começou e tudo mais, etc e tal, tá? Eu vou aqui então tentar colocar algumas questões para vocês. Esses dias, inclusive, se eu não me engano, foi o Carlos, não sei se é esse o nome dele, que me perguntou aqui nos comentários dos vídeos por que o meu canal chama Vem Senhor Jesus. E não existe nenhuma história muito marcante ou específica a respeito desse nome. Eu gosto demais do livro do Apocalipse e com certeza quando eu me tornei adventista, o livro do Apocalipse foi um livro assim que me chamou muito a atenção sob determinado ponto de vista. E eu fiquei muito feliz assim de me tornar cristão e de conhecer a palavra de Deus. E esses capítulos finais do livro do Apocalipse, especialmente o capítulo 21 e o capítulo 22, sempre foram capítulos assim muito especiais para mim, né? E a expressão Vem Senhor Jesus, ela é uma expressão assim super legal assim lá em Apocalipse 22. Então não foi muito difícil para mim escolher o nome do meu canal, tudo bem? Entretanto, é interessante notar que muitas pessoas reclamam um pouco do meu canal se chamar Vem Senhor Jesus e eu não dar assim, muita atenção a aspectos de escatologia, né? Apesar de o meu canal ser grande, né, tem quase 1.400 vídeos publicados, então tem bastante coisa sobre escatologia, especialmente nos últimos anos, assim, o interesse escatológico aqui no canal ele não é preeminente, vamos dizer assim. Então, algumas pessoas inclusive se incomodam um pouco, né, que eu falo pouco de questões da própria volta de Jesus, de escatologia, e foco mais em outras questões, mas também eu tenho um pouco as minhas razões para isso, na verdade. A escatologia é uma área da teologia que é maravilhosa e tudo mais, mas é a área, vamos chamar assim, menos concreta, né? Porque tem que ver um pouco com as incertezas a respeito do futuro. Então, eu realmente gosto um pouco mais de dar atenção a doutrinas que tenham que ver com a vida aqui e agora, não exatamente o que vai acontecer no futuro, tá? Então eu prefiro conversar sobre a doutrina da predestinação, sobre a doutrina da salvação,
etc e tal, e questões assim da vida aqui agora, do que essas questões assim, o que vai acontecer, como são as profecias e tal. Apesar de ter bastante conteúdo profético aí a respeito dessas questões no canal, se você procurar, tudo bem? Agora, eu não preparei esse vídeo antes, tá? Então eu vou falar aqui bem de improviso e vou acessar aqui o meu canal e vou tentar ver aqui algumas estatísticas e algumas questões aí curiosas para vocês, tudo bem? Então vamos lá. O primeiro vídeo que eu publiquei nesse canal é um vídeo que se chama Son of Perdition, ou seja, o Filho da Perdição, que foi publicado há 15 anos atrás, né? Bem curioso isso. Foi no dia 17 de março de 2009, tá? Bem interessante. Então, eu estava iniciando o meu terceiro ano da faculdade de teologia, né, no NASP. Então, foi quando eu transferi do IAN na Bahia para o NASP em São Paulo que eu criei esse canal. Eu me lembro bem de como que eu criei e quando que eu criei esse canal. A minha irmã e a minha mãe estavam morando em São Paulo, ali na região da Vila Mariana, e eu vim passar umas férias com elas, tipo de fim de ano, né, dezembro, janeiro, essas coisas, e eu criei o canal, e aí quando foi em março, eu publiquei o primeiro vídeo do canal. Eu até já contei isso, mas né, posso recontar, que eu publiquei os 2 primeiros vídeos do canal Vem Senhor Jesus em inglês, porque eu realmente achava que não ia ter público para consumir conteúdo em português no YouTube naquela época, tá? Interessante isso, né? Isso foi 15 anos atrás, sem sombra de dúvida, o YouTube era muito menor do que veio a se tornar depois. Inclusive, se eu tivesse produzido conteúdo para o YouTube de forma sistemática desde aquela época, sem sombra de dúvida o meu canal teria mais de 1 milhão de inscritos, né? Porque eu fui pioneiro no YouTube em canais adventistas e de teologia, assim, sem sombra de dúvida, mas também um pouco sem saber, né? Eu mal sabia o que eu estava fazendo, na verdade. Esses primeiros anos, assim, de conteúdo no canal Vem Senhor Jesus eram muito ruins, assim, na real, né? Muito ruins em termos de qualidade e tal, e etc. Mas é bem curioso, assim, relembrar alguns dos primeiros vídeos, né? Então, o primeiro vídeo, inclusive, era só uma narração do texto bíblico, eu narrando o texto em inglês. É o texto lá de 2 Tessalonicenses capítulo 2. E o segundo vídeo foi sobre Romanos 8, também eu narrando o texto em inglês, assim, né? Inclusive, vamos colocar aqui, vamos ver se a gente consegue ouvir a minha voz. Now, brethren, concerning the coming of our Lord Jesus Christ. Enfim, eu nem sei se vocês conseguem ouvir ou não aqui no microfone que eu estou usando. Mas é divertido, curioso, assim. Posso colocar esse vídeo aí na descrição. Mas enfim, também é só vocês entrarem lá na página de vídeos do meu canal, colocar pelo mais antigo. Vocês podem ver lá um monte dessas coisas, tá? Então o primeiro vídeo sobre 2 Tessalonicenses 2, o segundo vídeo sobre Romanos 8. Aí os primeiros vídeos em português é uma narração do Salmo 1, depois uma narração de Apocalipse 3, Laodiceia, e depois o meu primeiro conteúdo teológico, assim, que eu gravei assim com uma reflexão teológica minha. Todos os primeiros 4 vídeos eram só narrações do texto bíblico. Aí, os primeiros vídeos assim que eu realmente comecei a dar opiniões teológicas, o primeiro deles se chama Carta aos Gálatas. Cara, é muito engraçado isso aqui, né? Eu sempre amei a Carta aos Gálatas. E eu me lembro que eu entendia que não tinha conteúdo sobre esse assunto na internet, e eu fui lá e fiz o meu vídeo. Tá aqui até agora com 900 visualizações. Isso para aquela época, né, época que começou o YouTube, era uma coisa gigantesca, tá? E também, obviamente, que isso aqui aconteceu durante os anos, assim, né? Enfim, é muito interessante aqui esse conteúdo, tá? Bem legal, onde eu explico lá algumas coisas sobre a Carta aos Gálatas e blá, blá, blá. Aí os próximos vídeos. O Sumo Sacerdote no Santuário Celestial, que foi uma sériezinha daquele DVD que depois eu mostrei para vocês aí no vídeo, acho que passado ou anterior,
que eu produzi, né, aqui para o YouTube, depois eu tornei em DVD e eu vendia na Colportagem. Depois eu fiz uma série, né, sobre o santuário, um vídeo sobre sinais da volta de Jesus, ó, deu 5,6 mil visualizações. Naquela época isso aqui, coisa gigantesca, assim, na real. Depois eu comecei a fazer uma série de vídeos sobre o livro Questões sobre Doutrina, também aqui algumas milhares de visualizações. Assim, eu fui absolutamente pioneiro nessas discussões no YouTube, aqui a doutrina da natureza de Cristo, não sei o quê. Depois eu comecei a produzir uma série sobre o livro de Daniel, que também virou DVD. Inclusive, o meu vídeo sobre o profeta Daniel deu 40 mil visualizações. Gigantesco aqui. Se eu tivesse continuado a produzir bastante conteúdo desse tipo e eu tivesse produzido esses anos todos, o meu canal teria mais de 1 milhão de inscritos, assim, facilmente. Depois uma série sobre a guarda do sábado. E aí, há 13 anos atrás, tem um conteúdo aqui chamado Reavivamento e Reforma, que inclusive eu gravei lá na igreja da Adriana, no interior do Paraná. Nossa, meu Deus. É a primeira vez, inclusive, que eu apareço, assim, né, pessoalmente nesse canal. Cara, que engraçado, mano, ver, ó, eu tinha bem mais cabelo. Muito curioso isso aqui, cara. Maravilhoso ver isso aqui. Ai, ai, ai. Pena que a circunstância, mas enfim, né? Mas assim, cara, muito engraçado. E é a primeira vez que eu realmente apareço, assim, né? E o vídeo é dividido em 3 partes, porque naquela época o YouTube, ele tinha uma questão de... você só podia colocar vídeos até 20 minutos, se eu não me engano, tá? Então estava em 3 partes, porque a primeira parte tem 11 minutos, a segunda 11 minutos, a terceira parte 16 minutos. Eu não conseguiria colocar em um vídeo só, né? Bem interessante isso. Depois tem aqui um conteúdo sobre Apocalipse de Isaías, também dividido em 2 partes. Depois, um conteúdo dividido em 3 partes chamado Corrupção e Redenção em Miqueias, capítulo 7. Cara, é maravilhoso para mim lembrar esses conteúdos aqui. Muito interessante. E eu não vou ficar aqui lendo tudo, né? Porque é muita coisa. São 1.400 vídeos. Mas é bem interessante perceber, assim, olhando agora de fora, né, de longe, como que os meus interesses, assim, inclusive naquele começo, depois eu comecei a colocar coisas mais escatológicas, né? Um sermão sobre Apocalipse 19, um sermão sobre 2 Tessalonicenses 2, um sermão sobre o Armagedon, uma série sobre a Igreja Católica. E aí, a partir de 11 anos atrás, eu comecei a publicar conteúdo um pouco mais sobre o Evangelho, né? E outras doutrinas, assim, que inclusive foram as primeiras semanas de oração que eu comecei a fazer no meu trabalho como evangelista na Associação Central Sul-Rio-Grandense. Doutrina do pecado, doutrina da trindade, doutrina da perfeição. E aqui vai longe isso aqui, cara. Que legal. O sermão que eu preguei na Igreja Adventista do Sétimo Dia Central de Curitiba, acho que foi a única vez que eu preguei lá. Eu já passei lição lá, lição geral, inclusive na nave central, mas pregação, esse foi o único sermão que eu preguei lá, chamado Cada Um Salvando Um, né, que era a ênfase lá da União Sul Brasileira. Na época, a Adriana, inclusive, estava na igreja comigo neste dia. Seminário sobre mordomia, fechamento da porta da graça. E aí, há 10 anos atrás, eu começo a fazer os conteúdos mais polêmicos, voltados para a questão interna dentro do Adventismo, que são conteúdos a respeito de música. E aí eu começo a falar um pouco sobre música, e mais aqui semana de oração sobre perfeição de caráter. Um sermão aqui que eu preguei na igreja do Iguatemi, estilo de vida e salvação, fonte ou fruto. Bem legal, aí a minha série de vídeos a respeito de Daniel e Apocalipse. Uma mensagem que eu preguei que foi muito legal, chamada Eu Quero a Minha Igreja de Volta, um sermão bem provocativo, etc e tal. E aí, ali depois aparece a minha palestra usando argumentos mentirosos em defesa da música que agrada a Deus. E aí, dessa época em diante, eu já estou fora do ministério.
E aí tem aqui trocentos vídeos, né? Os primeiros vídeos, inclusive, o contexto da ressurreição, é um vídeo que eu fiz falando exatamente assim da minha experiência, né? Como quem tinha sido prejudicado na obra e agora eu ia ressuscitar no meu ministério virtual, né? Depois eu fiz um sermão sobre Jeremias 23, se eu não me engano, chamado Sobre o Ministério e para os Ministros. Não, aliás, é lá embaixo. Acusações divinas contra os pastores em Jeremias 23. E aí comecei uma série sobre Isaías, um vídeo aqui, Não Toque no Ungido do Senhor. Aí comecei uma série sobre Isaías. E aí, olha que coisa interessante. No meu vídeo anterior que eu falei sobre os debates, eu falei que eu achava que eu debatia há uns 3, 4 anos, mas pelo contrário, eu tô completamente sem noção em relação a tempo. Na verdade, eu comecei a debater há 8 anos atrás no Vejam Só, não faz só 3, 4 anos não. Inclusive, eu fui ver a data do meu primeiro debate, eu acho que foi uma semana antes de eu lançar o meu vídeo Porque Eu Não Sou Mais Pastor Adventista. Então, olha que linha do tempo interessante isso revela aqui, né? Eu sou excluído do ministério e eu não contei nada para ninguém em público. Vou no Vejam Só, sou apresentado como pastor e aí eu conto que eu estava fora da obra, né? Tanto no Vejam Só quanto no meu vídeo Por que eu não sou mais pastor. Até aquele momento, o meu canal não era grande. Pra vocês terem uma ideia, né? Eu comecei a publicar conteúdo 15 anos atrás. Esse vídeo, Por que eu não sou mais pastor, é de 8 anos atrás. Então, foram vários anos, na verdade, em que o meu canal era bem menor do que ele veio a se tornar depois. Por causa desse vídeo, Por que eu não sou mais pastor adventista, vieram milhares e milhares de pessoas. Esse vídeo está hoje com mais de 2,5 milhões de visualizações. Esse vídeo ele já trouxe para o canal mais ou menos uns 30 mil inscritos, então dos 50 mil, 30 mil vieram por esse vídeo, dos inscritos. E a partir daí o meu conteúdo começou a ter mais relevância, né? Aí eu comecei a fazer séries sobre predestinação e calvinismo, sobre o adventismo do sétimo dia, questões polêmicas da Bíblia, e teologia da última geração, pós-lapsarianismo, questões aqui de exegese, hermenêutica bíblica, interpretações bíblicas de forma meio que geral, bastante interessante. E aí eu comecei a fazer vídeos também para combater a Maísa Ribeiro, aí vídeos aqui falando das ideias equivocadas do Fernando Canali e tal. Enfim, aí avança assim gigantescamente, né? Discussões teológicas aqui, basicamente infinitas, né? Aqui no 7 anos atrás, na semana em que eu protocolei o meu processo contra a igreja, eu publiquei um vídeo, Como foi o meu chamado ao ministério, contando um pouco da minha trajetória, da minha história, um vídeo um pouco parecido com esses vídeos que eu tenho feito, recobrando a minha história. Eu fiz uma série refutando Augustus Nicodemos e tal, coisas aqui sobre testemunhas de Jeová, o meu debate com Elias Soares sobre a alma imortal, e aí vai que vai. Pregações que eu fiz na igreja sobre decreto dominical. Cara, muito gostoso dar uma olhada nisso aqui. Séries sobre Ellen White, séries sobre a doutrina do pecado, questões de hermenêutica, e aí eu vou dar uma olhada aqui nos 10 vídeos mais famosos desse canal, segundo a audiência, tá? Ai, cara, que divertido olhar isso aqui. Bom, o meu vídeo mais famoso, já fiz menção a ele, é Por que eu não sou mais pastor adventista. Eu nem sei dizer, assim, por que esse vídeo se tornou tão grande, tão gigantesco. Eu acho que, primeiro de tudo, é que eu já era uma figura polêmica, e eu acho que as pessoas, elas esperavam muito que eu ia falar mal da igreja. E quando chegou no conteúdo desse vídeo, e eu não falei mal da igreja, eu só contei a minha história e etc., eu acho que as pessoas, sei lá, ficaram desarmadas, e elas compartilharam a história, acharam curiosa, enfim, sei lá por que esse vídeo se tornou tão gigantesco assim, né? Porque é realmente um vídeo de 2,5 milhões de visualizações. Em um canal pequeno, na época não tinha 1.000 inscritos nesse canal.
É realmente um feito gigante, assim, né? E foi, sei lá, por Deus, sei lá, o algoritmo do YouTube, porque que quis avançar esse vídeo aí e entregou, né? E para ter 2,5 milhões de visualizações, isso aqui deve ter dado talvez aí 50 milhões de impressões, ou seja, ele entregou isso para 50 milhões de pessoas para 2,5 milhões clicar, né? Então eu nem sei por que o YouTube fez isso, talvez até reconhecendo que eu já era um produtor de conteúdo desde o começo. Inclusive, eu nem sei há quanto tempo o YouTube existe. Acho que quando eu comecei, o YouTube nem era do Google. YouTube existe desde quando? Vamos ver aqui, ó. Desde 2005. Então, o meu primeiro vídeo foi 2009. Então, quando eu comecei no YouTube, o YouTube só tinha 4 anos de existência e nem era do Google ainda. Acho que depois o Google vai comprar o YouTube, né? Depois que ele vai ter sucesso e tal. Cara, eu poderia ser não só muito mais famoso do que eu sou e ter muita grana pelo fato de eu ter começado no YouTube há 15 anos atrás. Se eu tivesse tido uma visão maior assim, interessante. Mas claro, né, o fato de ser conteúdo cristão e adventista diminui muito o alcance. O adventismo não é uma religião muito bem vista assim pelos cristãos, mas mesmo assim seria bem grande. Aí o meu segundo vídeo mais famoso é como eu me tornei maçom enquanto eu era pastor adventista do sétimo dia. Vou contar para vocês a história por detrás da ideia desse vídeo. Na época que eu comecei a gravar os meus primeiros conteúdos mais polêmicos contra a organização adventista, sempre que a gente começa assim a meter a boca no negócio, vem aquela galera do você está mentindo contra a igreja, você não está falando a verdade, blá blá blá. Até porque, né, o contexto do meu desligamento do ministério é um contexto assim que nunca se viu nada parecido, nem antes nem depois, né? Ninguém nunca foi excluído do ministério por ser visto uma manifestação política. Então, né, no meu caso, assim, era uma coisa muito estranha. Então as pessoas sempre vinham com esse papo assim, não, você está enganando, você deve ter roubado a igreja, ou traído a mulher, ou sei lá o quê, porque a igreja é séria, a igreja não faria isso com alguém, e blá blá blá, né? Enfim, né, o povo é muito iludido. E aí, eu sempre me incomodava com aquelas críticas assim, no aspecto assim, como que as pessoas são burras, cara? E aí eu pensei assim, eu falei assim, cara, se eu fosse mentir contra a igreja, eu poderia inventar uns negócios cabulosos, entendeu? E uma das coisas que eu pensei na época, assim, cara, eu poderia inventar que a igreja tem líderes da maçonaria e que eles me convidaram a fazer parte da maçonaria e eu não quis. E aí eu me lembrei de uma história de uma maluca, de uma irmã lá no Facebook, que tinha me acusado de ser maçom. E aí eu tive a ideia de fazer esse vídeo, né? Que é uma piada, uma brincadeira, assim, que a irmã retardada mental lá, porque eu coloquei uma capa no meu Facebook que era um triângulo. E a irmã disse que então eu era maçom, que não sei o quê, né? E assim, se eu quisesse mentir contra a igreja, eu poderia dizer esse tipo de coisa, né? Que a igreja é todo mundo maçom, e eu fui convidado para entrar na maçonaria, e eu não aceitei, me ameaçaram de morte. Se eu tivesse feito um conteúdo desse tipo, esse conteúdo teria tido milhões de visualizações. E a Igreja Adventista do Sétimo Dia nunca teria capacidade de dizer que o que eu estava falando era mentira. Porque crente adora esse papo de que a maçonaria que está por detrás das coisas, né? Então, se eu quisesse enganar e mentir, esse aí era um ponto, né? E outra coisa, por exemplo, né, em questões sexuais, assim, eu poderia, por exemplo, dizer, sei lá, que o pastor que me mandou embora era homossexual e tentou me seduzir, e eu disse não, e ele me mandou embora. Também o cara não tiraria a pecha de homossexual dele nunca na face da terra. Então o fato, inclusive, né, de eu sempre insistir que, por exemplo, o cara que me mandou embora da obra é o vagabundo visto em motel com puta, não é porque eu tô mentindo, é porque eu tô contando a mesma história faz uns 10 anos, tudo bem? Mais ou menos isso. Mas enfim, cara, me diverti disso aqui. O meu terceiro vídeo mais famoso é Luiz Gonçalves e o que há de pior na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Esse conteúdo é um conteúdo bem interessante, que inclusive eu descrevo um pouco as entranhas da organização adventista, mas infelizmente, assim, esse é um conteúdo que me atraiu bastante inimizade, né? Eu acho que talvez pelas pessoas serem um pouco burras, elas imaginaram assim, que o meu título queria dizer que o Luiz Gonçalves é o pior que existe na igreja. E não foi isso que eu falei no vídeo em nenhum momento.
Inclusive eu explico assim um pouco como que a obra suga pessoas como o Luiz Gonçalves e depois descarta quando eles têm um problema. Não estava muito claro, e ainda não está muito claro até hoje, se o Luiz Gonçalves foi mandado embora da igreja por questões sexuais, ou por questões assim envolvendo dinheiro, alguma desonestidade, ou que problema foi que teve, entendeu? Mas o fato é que a gente conversa um pouco sobre esses assuntos lá, e algumas pessoas burras, inclusive, ficam bem chateados com esse vídeo aí. Mas esse vídeo, ele é um pouco amargo no aspecto de colocar os bastidores da obra, mas seja bem-vindo à realidade, tudo bem? Aí o quarto é aqui, ó, os ataques à organização adventista por causa do filme O Resgate. Em algum ano lá, deixa eu até clicar aqui para ver que ano que foi isso aqui. Há 7 anos atrás, dia 6 de abril de 2017, o que aconteceu? A Igreja Adventista do Sétimo Dia lançou um filme, desses filmes crente, que eu acho inclusive horrorosos, tá? Chamado O Resgate. Mas o fato é que a igreja publicou esse vídeo, que era uma coisa que tinha a ver com Semana Santa e tal, e esses grupos perfeccionistas começaram a citar textos de Ellen White contra o teatro e o mundanismo, e a igreja estava ali produzindo coisas teatrais e blá 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 e não sei o quê. E aí eu aproveito o embalo dessas críticas contra a igreja para criticar os próprios legalistas e perfeccionistas que querem dizer assim, não, Ellen White disse que não pode ter teatro, né? Que a igreja está sendo infiel a Ellen White. Aí eu pego os textos que Ellen White diz que ninguém é perfeito, todo mundo peca, ninguém vai parar de pecar antes que Jesus voltar, coisas do tipo assim. E tava assim, vocês acreditam em tudo isso contra o que Ellen White ensina? Quem são vocês para reclamar que a igreja faz teatro e cinema contra as orientações de Ellen White? Vocês também não creem na Ellen White? Baita vídeo, excelente, parabéns Ezequiel Gomes. Aí o meu quinto vídeo mais famoso é usando argumentos mentirosos em defesa da música que agrada a Deus, que de certa forma é um dos melhores conteúdos que existem a respeito de música dentro do Adventismo do Sétimo Dia. Tanto que esses malucos que falam sobre música nunca chegaram perto do meu vídeo para tentar refutá-lo, obviamente, porque obviamente que o vídeo é irrefutável, e ninguém vai defender argumentos mentirosos no fim das contas, ou vai? Bando de retardado mental. Então assim, baita conteúdo, é um dos meus conteúdos mais famosos, tudo bem? Inclusive, né, esse vídeo ele tem uma história que nem todo mundo conhece, posso contar para vocês. Quando eu produzi esse conteúdo, eu era pastor lá no Rio Grande do Sul. E aí eu publiquei esse vídeo, e esse vídeo viralizou, assim, da noite pro dia, do dia que eu gravei pro dia seguinte, esse vídeo viralizou, assim, cabulosamente. A tal ponto de a União Sul Brasileira entrar em contato com o meu presidente pedindo pela retirada desse material. E aí a gente pode explicar um pouco as questões. Muitas pessoas dizem assim que o Ezequiel Gomes, ele é um cara que depois que ele foi mandado embora da obra, ele se tornou polêmico e não sei o quê, mas que antes, quando ele recebia o salário dele, ele ficava quietinho. E esse vídeo é a prova que isso não é verdade. Tudo bem? Eu era pastor da igreja, num cargo oficial da igreja, recebendo salário, novo tempo, exposição, etc, 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 etc. E esse vídeo, ele foi mandado ele ser excluído, não porque ele prega nenhuma heresia, tá? Inclusive o pastor Moisés ele deixou isso muito claro para mim. Ele falou, Ezequiel, a União pediu para tirar o seu vídeo não porque o seu vídeo contenha nenhuma heresia, mas porque você mexeu numa caixa de marimbondos gigantesca. Existem muitas pessoas dentro da igreja que têm essa pauta de música e são pessoas ignorantes a respeito desse assunto, e você mexeu com elas de forma muito pesada, muitas pessoas reclamaram, porque na verdade o que acontece? Eu dei uma porrada tão grande nesse pessoal, que é cheio de legalismo e burrice sobre música. O meu vídeo ele é tão cirúrgico, ele é tão forte nesse aspecto, e ele foi tão efetivo que ele foi censurado para que os hereges legalistas, perfeccionistas, malucos da cabeça por aí,
não rasgassem mais as vestes do que eles estavam rasgando. Mas, como eu digo, né, me refutar que é bom nada, né? Mas chorar pro presidentezinho da União e da Associação, aí os malucos vão, né? Mas o fato é que daí esse vídeo foi tirado do ar, e aí quando eu fui mandado embora da obra, eu tinha uma cópia dele, né? Eu voltei ele no ar, e agora quero ver quem me censura, né? Porque esse é um outro ponto interessante. As pessoas que me mandaram embora da obra, elas também tinham essa percepção assim, né, de que elas iam acabar com a minha influência. Mal sabiam eles que a minha influência estava só começando e ela ia só crescer dali para frente. Enfim, né, muito divertido lembrar essa história. Aí, o 6º vídeo mais famoso aqui no canal é um debate sobre o juízo investigativo. Interessante. O próximo conteúdo, o 7º, o milênio será na Terra ou no céu, um debate também. Depois o 8º vídeo mais famoso, um vídeo sobre o profeta Daniel. O 9º vídeo mais famoso, Satanás na teologia, aliás, Satanás no ato sexual segundo a teologia de Maísa Ribeiro. Esse vídeo é maravilhoso, né? Que a Maísa Ribeiro prega um monte de heresia sobre maldição hereditária, não sei o quê. E eu vou lá e faço um vídeo descascando a Maísa e mostrando o quanto ela é burra e herege, etc. Esse vídeo está com quase 40 mil visualizações. E o 10º vídeo mais famoso aqui no canal, eu saí da Igreja Adventista porque ela não é comprometida com o Evangelho da Graça, que é uma refutação que eu faço ao canal TV Caminho Livre, né, mais conhecido também como TV Caminho Predestinado, Paulo César. Inclusive faz tempo que eu não faço vídeo sobre ele, preciso voltar a fazer a minha série. Aliás, eu tenho umas 10 séries aqui no canal que estão paradas, né? E eu tô com a cabeça nas nuvens, né? Enfim, muito divertido, muito legal lembrar isso aqui tudo pra vocês. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui quantas visualizações tem esse canal. Esse canal até hoje, ele tem 50 mil inscritos, 1.391 vídeos, 6.388.894 visualizações. E tem um maior privilégio e prazer, assim, de servir a Deus através deste canal, tá? O meu canal é uma bênção na minha vida, eu fico muito feliz de tê-lo. Eu não sou aquela pessoa assim mais cuidadosa, né, com os conteúdos do canal. Inclusive também com o tempo eu fui amadurecendo, né, melhorando o áudio. Agora, 15 anos depois, agora já tem umas luzinhas coloridas aí conforme vocês estão vendo. Devagarzinho a gente vai melhorando um pouco as coisas. Mas eu nunca fui uma pessoa assim muito concentrada nas aparências, né? E sempre fiz um trabalho focado na essência da teologia adventista, na essência do meu entendimento a respeito das coisas. E tenho certeza assim, que Deus me abençoou demais como youtuber, né? Eu não gosto desse título, apesar de que tudo bem também, né? Mas eu nunca me vi dessa forma. Assim, eu sempre me vi como um pastor, como um missionário, como um pregador, como um ensinador. E não como uma pessoa assim meramente focada em produção de conteúdo para YouTube, tá? Mas, enfim, também fale como quiser, pense como quiser, tudo isso é livre, né? E o meu canal, ele abriu portas na minha vida, assim, de toda forma que vocês possam imaginar, assim. Eu conheci pessoas maravilhosas, homens, mulheres, amigos, amigas. Muitos de vocês, inclusive, já ajudaram financeiramente o canal com alguma oferta, conforme as possibilidades de cada um. Poxa, super legal isso. Inclusive, eu já ganhei mais dinheiro com ofertas aqui do que com AdSense, né? O AdSense é muito pouquinho. São as ofertas de vocês que sustentam o trabalho que se faz do lado de cá. Eu faço planos, inclusive, de parar de precisar de ajuda nesse começo do ano que vem, ou talvez até no máximo no final do ano que vem. A gente vai conversando um pouco sobre isso à medida que as coisas forem acontecendo. Mas fico muito feliz aí com a generosidade de vocês, com o carinho de vocês, com a audiência de vocês. E o canal Vem Senhor Jesus é um canal muito sui generis, como se fala, né? De gênero único, assim. O canal Vem Senhor Jesus é um canal que tem discussões teológicas mais aprofundadas do que o normal, em assuntos um pouco diferentes do normal, inclusive no universo adventista, né? Por exemplo, todo o meu conteúdo sobre predestinação, presciência, livre-arbítrio e questões de calvinismo em geral não são muito comuns dentro do adventismo. As próprias denúncias que a gente faz em relação aos mandos e desmandos na organização também não são muito comuns.
Eu tenho aqui algumas playlists no meu canal, assim, que eu tenho muito orgulho delas, assim, sabe? Inclusive eu sempre recomendo às pessoas darem uma olhada nas playlists do canal, tá? Posso citar algumas aqui. A minha playlist sobre o juízo investigativo é, sem sombra de dúvida, a introdução à teologia do juízo investigativo mais profunda que existe no YouTube, na internet, de um ponto de vista de vídeo, né? São 120 e tantos vídeos falando dessas questões assim da doutrina do juízo investigativo de forma bastante profunda e é muito legal, né? A playlist começa com um debate que eu fiz lá com o pastor Fernando Galli e aí dá-lhe vídeo que não acaba mais aqui sobre a doutrina do juízo investigativo, tá? Além dessa playlist, tem algumas outras playlists aqui das quais eu muito me orgulho. Por exemplo, Carta aos Gálatas, Contexto Histórico e Exegese. Essa playlist, ela ainda não está completa, mas ela já tem 40 vídeos, tá? Eu preciso voltar, inclusive, a fazer conteúdo nessa playlist. Eu acredito que ao final ela vai ter também uns 120 vídeos por aí, um pouco mais, um pouco menos. E com certeza, mesmo que eu morresse hoje e tivesse aí esses 40 vídeos a respeito de Gálatas, esse conteúdo, ele é o conteúdo mais aprofundado sobre a Carta aos Gálatas que existe no YouTube em português. Você não vai encontrar uma discussão tão ampla e tão profunda sobre a Carta aos Gálatas como no meu canal, no canal Vem Senhor Jesus. Eu adoro essa série, recomendo para todo mundo que tem interesse na teologia de Paulo, de forma geral, e na Carta aos Gálatas, de forma específica. Tem uma outra playlist aqui chamada O Deus de Romanos 9 a 11. Quantos vídeos são aqui? Deixa eu dar uma olhada. São 13 vídeos onde a gente explica e aprofunda Romanos 9 a 11, refuta o calvinismo, né? Os calvinistas usam muito, especialmente Romanos 9, para querer dizer que a Bíblia é calvinista, e aí a gente demonstra por que não é, né? Tem playlist aqui para todo tipo de coisa aqui que vocês puderem imaginar. Algumas coisas sobre o pecado, sobre a perfeição, sobre a trindade, sobre a imortalidade da alma, sobre Daniel e Apocalipse, mesmo alguma coisa que é um curso básico de exegese, acho que são 5 ou 6 vídeos, não, são 7 vídeos, né? Baseado num livrinho do Michael Hormes, se eu não me engano. Michael Horn, eu não lembro como que é bem o nome do cara, tá? A minha playlist sobre masculinidade bíblica é uma playlist um pouco diferente, assim, que trata mais de assuntos psicológicos e sociais. Já está com 14 vídeos, com discussões sobre homem, mulher, sexualidade, psicologia, pornografia, paternidade. Muito legal, recomendo aí os meninos, os homens do canal a darem uma olhada nesses vídeos. A minha playlist, né, refutando o Gleison Pércio, refutando o Rodrigo Custódio, dicas de leitura, falando aqui se a Igreja Adventista do Sétimo Dia é uma seita, enfim, um monte de coisa aqui, nem citei todos aqui para vocês, tá? O meu canal é um canal muito rico de conteúdo teológico, muito diferente da maioria dos conteúdos que você pode encontrar por aí. E a única coisa que você precisa ter para realmente gostar do meu canal é um pouco de paciência com a minha personalidade. Se você conseguir não se incomodar com a minha personalidade, você tiver tempo à disposição para estudar, o meu canal tem conteúdo de sobra para você. Inclusive, esses dias um rapaz chamado Matheus, ele entrou em contato comigo e falou assim: Ezequiel, você tem que fazer vídeo sobre isso e aquilo. Eu respondi assim: bom, quem tem que fazer é você. Não é a pessoa que vai dizer para mim o que eu tenho que fazer ou não, mas aí eu mandei as playlists para eles assim: olha, já fiz conteúdo sobre isso, mandei as playlists, falou: cara, eu não conhecia, vou dar uma olhada. Então, provavelmente, se você acha que eu não tratei de algum tema, pode ser que você esteja equivocado, dá uma procuradinha aí no canal. E, enfim, se eu não tratei de algum tema, posso tratá-lo no futuro também, sem dificuldade. Beleza, pessoal? Então, acho que é isso, né? No futuro, eu quero voltar e conversar um pouco mais sobre a minha personalidade no contexto do uso das redes sociais, mas eu não vou fazer isso hoje, porque aí iria estender muito esse conteúdo sobre o YouTube. Vamos deixar sobre o YouTube do jeito que está. E depois a gente fala um pouco mais sobre o Ezequiel Gomes como uma persona nas redes sociais. É legal, não é legal, é positivo, não é positivo, xinga as pessoas, não xinga as pessoas, briga, não briga. Como que é legal, isso não é cristão, isso não é. Vamos bater um papo sobre isso também, tudo bem? É isso, então, e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um abraço!